E aí, galerinha, vamos lá? É, Agora a gente vai falar sobre tirinha, cartoon e charge, tá? Talvez nessa sequência, talvez não. Mas vamos falar sobre isso. A gente conversou já em sala, só que eu achei interessante fazer um vídeo para para vocês esclarecerem, a gente rever e se vocês tiverem dúvida vocês falam, tá bom? Então vamos lá. Olha essa aqui, essa primeira imagem. Máscaras usadas são descartadas no meio da rua. Além da Covid, também temos que conviver com a epidemia de falta de educação. Essa é uma charge do blog do AFTM. Tem algumas charges que eu achei bem legal, dei uma olhada lá. Aí eu olhei essas daqui. Então, próximo. Humanos redundantes. Entra para dentro, Will. Não quero ficar repetindo de novo. Meu amigo Will, é preciso encarar de frente a situação. Todo dia uma surpresa inesperada. Will, humanos são tão redundantes. Falando tudo de novo. Movimento sem tretas. Paz e amor ali, ó. Qual a diferença entre as três imagens? Os três aí. Qual que é a diferença entre os três? Esse primeiro é uma charge, esse segundo uma tirinha e, por último, um cartoon. Então, essa é a diferença entre os três. Cada um é um tipo. Esse aqui do meio, Humanos Redundantes, é do professor Éder. Ele que fez. Legal, né? Mas vamos lá. Charge. Qual que é a característica da charge? Dá uma olhada nessa charge. Isolamento. Vovó, abra a porta, sou eu, seu netinho que te ama. Se amasse, não viria aqui quebrar o meu isolamento. A principal característica da charge é o tempo, é o contexto. Existe uma crítica dentro do contexto histórico. Essa é a principal característica da charge, tá? É sempre esse contexto histórico. Então, tem relação com o que está acontecendo no momento. No momento que criaram essa charge, estava passando isolamento social. Eu peguei uma coisa bem atual para vocês entenderem bem isso. Ela vai combinar a linguagem verbal e não verbal. Normalmente é uma única imagem, como nesse caso que tem aí, um único desenho, a avó na janela, o menino embaixo e acabou a história. Tá aí. Tem a ironia, então a brincadeira com a ironia por trás, mas nem sempre, então tem momentos que não, mas aquela, se me amasse, não viria aqui. Então sempre tem uma brincadeira irônica. Algumas vezes a charge ela carrega discussões raciais, discussões, preconceitos, né, de forma geral, que busca ir contra o que está acontecendo. Então é para, como posso falar, desconstruir todo esse preconceito que tem. Então, é uma brincadeira com isso. Ou ela quer reafirmar alguma situação, como nesse caso. Então, reafirmar a importância do isolamento social. E mostrar também indignação com a situação, enfim. Ela quer realmente reforçar todo um cenário. Ela foi criada no século XIX, na França, no século XIX, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante sobre ela, o uso de metáfora. Tem sempre o uso de metáfora, sempre. É bem comum você encontrar nas charges a metáfora, que é essa brincadeira. Vamos ver mais uma desse mesmo pessoa aqui, Gaso. Espalhar mentiras é errado. Lá vem você querendo acabar com a minha liberdade de expressão. Então, olha a ironia aí por trás. Liberdade de expressão, Pinóquio, nariz enorme, clássicos infantis revisados. Então, uma brincadeira com a situação atual que a gente está passando, que é o negócio das fake news, falando sobre liberdade de expressão, mas brincando. Percebam que há uma ironia por trás de tudo isso. Depois a gente tem a tirinha. A tirinha, essa daqui é do professor Éder. A tirinha, ela é uma história. Ela é uma história. Com começo, meio e fim. Tá? Então sempre tem vários quadrinhos, 3 quadrinhos, 4 quadrinhos, porque é uma historinha.
uma historinha sendo contada. Ela não tem que ter relação com o texto histórico, não tem nenhuma. Nesse caso até é muito atual, mas não é necessário ter relação com o texto histórico. Ela pode trazer uma crítica a algo, como nesse caso está trazendo uma crítica sobre a gente e a gente, está trazendo uma crítica de forma de falar, uma brincadeira com a forma de falar. Deixa eu ver o que mais. Mas ela não tem essa relação de circulação histórico, como no caso da charge, que tem a ver com o história, está relacionado com o tempo. Então, mesmo que passar um tempo, se alguém for ver essa charge, se alguém parar para assistir, para ver daqui 5 anos, ela vai entender o que estava querendo dizer naquele momento. É uma troca de mensagens. Talvez o WhatsApp não exista mais, seja uma outra ferramenta, mas o agente gente vai ter sentido. Sempre brincando com humor, então sempre uma coisa, uma brincadeira. E tem um detalhe muito legal, que nem sempre precisa ter linguagem verbal. Às vezes você pega uma tirinha que só tem imagem, uma tirinha inteira de imagem, sem uma palavra, citando, o máximo é o título, não tem nenhuma imagem. Normalmente se circula em jornais, na parte de entretenimento e tudo mais. Tá bom? Mas acho que é isso. É bem interessante, eu gosto bastante. Importante lembrar que quando eu estou falando de tirinha, eu tenho que lembrar que tem que ter uma sequência de ações. Por isso que ela tem mais de um quadrinho. Ela vai ter 2, 3 quadrinhos, no mínimo, né? Porque ela precisa de uma sequência de ações para acontecer. Então ela tem que ter começo, meio e fim. Então, que ponto que levou ela a pensar daquela forma? A comunicação. Então, tem que ter começo, meio e fim, tá? Observe essa outra, também do professor Éder, com texto do Pedro Sá, que é um amigo dele, ó. Colégio FC campeão. Aí, sou o campeão. Terei a honra de levantar os troféus. Honra seria se ao menos soubesse o plural. A professora ali deve ser eu, né? De óculos, pretinha. Então, a brincadeira é o que eu falei, começo, meio e fim, tem começo, meio e fim, e sempre com uma sequência, com uma história sequencial, tá bom? Por último, a gente tem o cartoon. O cartoon é muito legal porque ele não tem ligação com a realidade. Não tem que ter, não tem contexto histórico, não tem a ver com a realidade, não precisa ter obrigatoriamente linguagem verbal, pode ser só não verbal, uma imagem só já representa tudo. Ele quer te puxar para algum lugar, então tem uma predominância de fazer você refletir em algum ponto. Então ela tem um viés mais poético, desculpa. Então ela tem um viés mais poético, mais filosófico, uma preocupação com a estética maior, e ela quer provocar no outro algum pensamento. Então ela vai provocar no outro pensar, refletir sobre aquela situação. Aqui tem o Bolt, né? Que chegou antes da corrida, com as pernas enormes, ele cruzadas. E essa aqui é uma brincadeira com o Batman, tá vendo? O Batman e o Joker. Esqueci o nome? Joker? Eu lembro. O palhaço, então ele tá um palhaço, outro mascarado, então tá brincando, calma, senhores, um juiz, alguém que tá acalmando todo mundo. E olha lá o tema, The Batman, ou Debate. Uma brincadeira também, esse é do Sassá, essa tirinha, as duas tirinhas, aliás, são dele. As duas tirinhas, desculpa. Os dois cartoons são dele, mas é uma brincadeira para provocar no outro reflexões, pensamentos e por aí vai. Gente, acho que é isso. Tranquilo, né? O tema não é nada que vai tirar muito deixar muito com a sua cabeça. A questão é que vocês precisam se atentar, porque tem caído muito charge, principalmente não verbal. Os vestibulares, o Enem, ele tem buscado muito esse olhar para charge, para cartoon, para tirinha,
e retirando o verbal mesmo, você tendo que analisar a imagem. Por isso que eu tô pegando tão firme com vocês, com questão de linguagem verbal e não verbal. Lá vem a professora, a gente sabe que é linguagem verbal e não verbal. Sabe, mas na hora que cai no vestibular não sabe, não sabe, mas na hora que cai na prova não sabe. Pega firme, gente, para entender, olhar uma imagem, entender o que ela quer passar, o que ela quer mostrar. Precisa prestar atenção em tudo isso, tá? Quando vocês enxergam uma imagem ou acompanham uma imagem. No livro de vocês. Ah, vocês não têm acesso a esse livro, desculpa, esqueci. Então, busquem mais informações sobre isso, mais algum vídeo, se vocês acharem que não conseguiram entender bem. Ou qualquer coisa, vocês perguntem, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.